Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos falar sobre uma função inorgânica conhecida como óxido. No grupo dos óxidos, nós temos substâncias que são muito comuns no nosso dia a dia, como, por exemplo, a molécula de água e a molécula de gás carbônico. São duas moléculas que nós convivemos diariamente com elas, são duas moléculas essenciais à sobrevivência humana, certo? Outras substâncias, como por exemplo a hematita e a piroluzita, são também compostos muito importantes, principalmente economicamente, e que fazem parte do grupo dos óxidos. Observando esses quatro exemplos, nós já podemos confirmar uma característica comum de todas essas moléculas. Todas as moléculas pertencentes ao grupo dos óxidos, elas possuem como elemento principal o oxigênio. Vendo, todas elas possuem o oxigênio como um componente. E o que mais nós podemos confirmar? Que além do oxigênio, na molécula de um óxido, há a presença de somente um elemento químico diferente do oxigênio. Ou seja, uma das características das moléculas dos óxidos é que elas são compostos binários. Binário significa são formados por apenas dois elementos da tabela periódica, um sendo obrigatoriamente o oxigênio. E nessa molécula de óxido, uma outra característica é que a molécula de oxigênio, ela é o composto mais eletronegativo da molécula. Então, essa é a definição de óxidos: são compostos binários cujo elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Há algumas exceções de compostos que possuem o oxigênio, mas que não são de compostos binários que possuem o oxigênio, mas que não são classificados como óxidos. Dois exemplos que eu vou citar aqui para vocês são o OF2 e o O2F2. Essas substâncias são substâncias binárias, formadas apenas por dois elementos químicos, possuem o oxigênio, porém aqui, neste caso, o oxigênio não é a substância mais eletronegativa. O flúor possui maior eletronegatividade que o oxigênio, então por isso essas substâncias são fluoretos e não óxidos, ok? E para calcular a fórmula de um óxido, como que nós determinamos a fórmula geral dos óxidos? Bom, primeiro, o que nós temos que levar em consideração? O oxigênio é um elemento obrigatório na fórmula, e nós sabemos que o oxigênio ele tem um NOx, que é o NOx mais comum dele, que é o NOx-2. Então, se eu for combinar qualquer substância X com o oxigênio, e lembrando daquela regrinha que um composto ele tem a soma de NOx igual a zero, se eu tenho um elemento X qualquer e o NOx do oxigênio é -2, se eu for fazer uma combinação entre esses dois elementos químicos, provavelmente o NOx do X é igual a +2. Neste caso, a fórmula seria XO. Por quê? Porque +2 mais -2 é igual a zero. Então, eu tenho aqui uma molécula estável com NOx igual a zero, com soma de NOx igual a zero. Só que nem sempre o NOx do X é igual a +2. Vamos imaginar aqui uma segunda situação. Eu tenho o oxigênio, NOx -2, e vamos imaginar que o NOx do X é igual a +1. Nessa situação, o que eu preciso? Eu preciso que
a quantidade de cargas positivas seja igual à quantidade de cargas negativas para quê? Para zerar o NOx da molécula, certo? Se de um lado eu tenho o oxigênio que possui duas cargas negativas e do outro eu tenho o X que possui apenas uma carga positiva, quantas vezes o X são necessários para zerar a carga do oxigênio? Duas vezes. Por quê? 2 vezes mais 1 é igual a mais 2. Mais 2 menos 2 é igual a zero. Então, neste caso, a fórmula seria X2O, ok? Vamos utilizar aqui alguns exemplos de elementos químicos que nós já conhecemos. O sódio, ele tem NOx igual a mais 1. O cálcio, que tem NOx igual a mais 2, e vamos pensar também no enxofre com NOx mais 6. Vamos fazer combinações aqui e montar os óxidos desses elementos químicos. Como ficaria a fórmula então? Para o Na mais 1, sabendo que o oxigênio tem NOx menos 2, para eu neutralizar duas cargas negativas, eu preciso de duas cargas positivas. O NOx eu não altero, mas eu altero a quantidade de cátions que vão compor a minha molécula, que vão compor o meu óxido. Então, eu preciso de dois cátions de sódio. A molécula, então, seria Na2O. Aqui no segundo caso, novamente o oxigênio com NOx menos 2. O cálcio tem NOx mais 2, duas cargas positivas neutralizam duas cargas negativas. Então, o NOx aqui seria CaO. O enxofre tem 6 cargas positivas e o oxigênio tem apenas duas cargas negativas. Agora, eu vou ter que alterar quem? A quantidade de oxigênios. Eu preciso de mais cargas negativas para neutralizar a carga positiva do enxofre. Quantas vezes o menos 2 são necessários para eu neutralizar o NOx positivo do enxofre? 3 vezes. Por quê? 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a zero. Então, a fórmula aqui seria SO3, ok? Existem algumas exceções de óxidos em que o NOx do oxigênio é diferente de menos 2, mas isso nós veremos nas próximas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem compartilhar com os colegas de vocês em nossa rede em oquadro.com. Bons estudos e até a próxima aula!